bom dia a todos e a todas que estão conosco nesse ambiente virtual em que nós estamos nos propondo a discutir com vocês o tema como acontece o direito à educação integral na organização não governamental e na escola. Um bom dia especial para os educadores sociais, das ONGs que participam do Prêmio da Unicef, os professores e diretores das escolas que fazem parceria com as organizações, nesse percurso já de 10 edições, que vimos pautando o tema educação integral. Por isso, a proposta de discutir hoje e trazer contribuições para se pensar como acontece esse direito à educação integral na organização não governamental e na escola pública. Esse debate ele se insere na proposta, no projeto de formação 2014 do Prêmio Itaú Unicef, especialmente no espaço virtual da formação à distância, que é um espaço de participação mais aberta, denominado Sala de Debate, que tem como objetivo discutir e trazer elementos para reflexão sobre a temática pautada na 10ª edição, Educação Integral, Crer e Fazer. Esse debate ele é um momento de inspiração, de pontapé inicial e do start da discussão, da concretização desse direito pela via da parceria organização não governamental e escola. Para fazer essa discussão conosco, nós convidamos 3 pessoas extremamente credenciadas, conhecedoras do assunto, que estão aqui contribuindo com essa reflexão, estão contribuindo conosco nessa reflexão. Eu queria apresentar a Eliane Ferreira Silva. Ela é diretora de escola pública, é graduada em pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduação pelo Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente dirige uma escola pública na Penha, na cidade do Rio de Janeiro, com atendimento a alunos na faixa de 10 a 16 anos. A Sueli de Lima, ela é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e é coordenadora da Arte de Educar, uma organização que trabalha pela garantia de direitos de crianças e adolescentes e que em 2009 foi a organização vencedora do Prêmio Itaú Unicef com o projeto Educação e Cultura em Periferias. Tem vários textos publicados e, entre eles, destaca-se em 2005 o livro Experiência Crítica, Ronaldo Brito, e o caderno Rede de Saberes, Pressupostos para Projetos Pedagógicos de Educação Integral, lançado pelo MEC em 2009. São bem-vindas, Eliane e Sueli. Para mediar esse debate, nós estamos contando hoje com a presença da Dani Moura. A Dani, além de extremamente qualificada para participar dessa nossa conversa, ela vem representando uma instituição que é nossa parceira, o Canal Futura, parceiro de longa data, sempre presente em todas as iniciativas para as quais são provocados. E eu queria contar para vocês que a Dani é repórter, apresentadora, editora e produtora. Ela é profissional da área de comunicação, possui larga experiência em reportagem, produção, edição e finalização de matérias jornalísticas, vídeos institucionais, comerciais e de treinamento. Ela foi repórter do programa Fantástico, do Linha Direta da Rede Globo, do Jornal do SBT Rio e do Via Legal, programa da Justiça Federal, exibido na TV Brasil, TV Cultura e TV Justiça. Ela tem um currículo bastante extenso, se eu for contar tudo para vocês, eu vou consumir quase que todo o tempo desse nosso debate. Então, é no debate que vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais da competência e qualificação da Dani Moura. São bem-vindas, um bom debate para todos nós. Obrigada. Bom, obrigada pela oportunidade. A gente sabe onde acontece a educação integral, a gente sabe o porquê
A gente sabe agora da nova legislação do Premier, mas eu acho que a grande pergunta para todo mundo é como, né? Como acontece? Isso é sempre o grande questionamento. Então, vou começar perguntando para a Eliane, que está aí no chão de escola, como é que a gente pode garantir que a escola esteja preparada para receber crianças né, na educação integral? A pergunta é da Ace Silveira. Bom, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, pela consideração. E eu acho que a primeira questão que garante é a concepção de escola que se tem. E aí eu quero partir trazendo comigo a Anísio Teixeira, quando diz que educação não é privilégio, educação é direito, né? E para que a gente realmente vá além, né, de uma máxima, é preciso que a escola entenda a educação como direito, pensando o espaço escolar, a formação desse professor que vai atuar junto a esses alunos e compreendendo, sobretudo, o território. Eu acho que o território é uma dimensão de extrema importância para a gente pensar a escola. Então, quando a gente pensa na educação em tempo integral, a gente não pode deixar de considerar que não vai ter um modelo que vai dar conta da estruturação do horário integral de todas as escolas. É preciso que a escola tenha conhecimento, e o conhecimento da realidade só se dá a partir de uma prática reflexiva, conhecendo quem é esse aluno, quem é essa família que está à sua frente, e, sobretudo, se repensando na sua condição de professor, de educador, né? E aí, nesse sentido, o trabalho, a escola sozinha não dá conta dessa integralidade. Eu comecei a minha trajetória na educação na rede municipal do Rio de Janeiro, atuando em escolas de horário integral, acompanhei todo o processo de construção e desconstrução de um plano de governo que pensava escola em tempo integral, tempo, espaço, sujeitos e proposta pedagógica, e agora, né, com o PNE, a gente volta a discutir aquilo que já era sabido por todo mundo, a importância de uma educação em tempo integral, né? Então, nesse novo contexto, como é que se garante isso? Primeiro, enquanto profissional de educação, se repensando enquanto sujeito, que é histórico e que vive um momento em que, enfim, se volta a acreditar nesse modelo de escola, né? A gente sabe que a intenção do governo nesse momento de voltar com a educação integral foi a partir de pesquisas que mostraram que o tempo de permanência do aluno na escola é de extrema importância para o trabalho que se quer realizar, né? Eu já estou quase me aposentando e já sabia disso há muito tempo, né? Então, o que isso significa? Eu comecei numa escola de horário integral que tinha um espaço pensado para que ela acontecesse em tempo integral. Agora eu vivo um outro momento político, onde eu estou numa escola que não foi pensada para o horário integral e com o desafio ainda de pensar o horário integral para adolescentes, para jovens, que é mais desafiador ainda. Sem falar que num momento onde a sociedade tem muitas outras ofertas para além da escola, que possa pensar a educação em tempo integral e não só dentro do espaço escolar. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Se a gente pensar que tanto os conhecimentos quanto os saberes, né, os saberes educativos, eles são construtos sociais que explicam a realidade. Logo, eles vão variar no tempo e espaço. Eu não posso pensar a escola de horário integral nesse momento como eu pensava há 28 anos atrás, quando eu entrei na rede municipal. Eu tenho que pensar hoje, olhando para a minha realidade, numa outra perspectiva, né? Eu costumo dizer que eu tenho a formação acadêmica e tenho a minha formação territorial, que se deu basicamente no Complexo da Maré, que foi minha grande escola, né? Inclusive, nesse momento, eu não tenho 2 anos e meio que eu saí do Complexo da Maré, mas eu costumo dizer que eu saí da Maré, mas ela não saiu de mim. Porque 80% dos alunos que eu atendo na Escola Souza Carneiro são moradores do Complexo da Maré. E essa garotada está lá olhando para a gente, provocando, e aí a gestão provoca os professores também, e os pais a pensar, que escola é essa? Que escola é essa que dá meio-dia? Né? E aí, quando eu comecei há 2 anos atrás, a gente costumava dizer que tem uma dor de barriga que dá depois do almoço, uma dor de cabeça que não passa, que nada mais é do que eu quero ir embora. O que essa escola tem para me oferecer? Passou o tempo, né? Exatamente, passou o tempo. Então, para que a gente mudasse essa realidade, foi preciso pensar de onde vem essa dor de barriga. É dor de barriga mesmo? Ou é a garotada dizendo para a gente, educação em tempo integral é mais do que aumentar o tempo na escola.
é transformar esse espaço em espaço significativo de aprendizagem e de ensinagens também, né? Porque a gente faz parte dessa reflexão mais ampla. Então, respondendo aqui para Sheila, né? Na verdade, eu até fui um pouco afoita, né? Tirei os seus 10 minutos, mas você aproveitou rapidamente na primeira pergunta e fez uma bela... Pois é, porque o tempo é curto, essa discussão não se esgota aqui, mas a gente tem que aproveitar, né? Então, é isso, né? Como garantir isso? Eu acho que começa por uma prática absolutamente reflexiva. E essa reflexão, ela tem que envolver todos os atores da escola, e não só da escola, né? Todos os atores sociais, porque a educação não é um papel só da escola. A educação é uma responsabilidade de toda a sociedade. Bom, e também uma responsabilidade de ONGs, né? E aí, como é que, Sueli, você acha que a gente pode garantir essa educação em tempo integral, de forma que o território, de forma que a ONG possa estar articulada dentro dessa escola? Então, muito bom dia também. É um prazer estar aqui de volta no SEMPEC. É um prazer estar aqui com vocês duas. Nós, professores, gostamos muito de estar juntos com outros professores. Então, todo momento que a gente tem de trocar, seja virtualmente ou não, acho que são momentos que a gente presta atenção, a gente gosta, né? O professor vive dessa dinâmica das trocas, das aprendizagens, né? Então, é um prazer estar aqui. Bom, eu queria começar, eu trouxe aqui algumas anotações, falando que eu sou coordenadora da Casa da Arte de Educar, que é uma ONG que atua na Mangueira e no Rio de Janeiro, ali na Grande Tijuca, que é um vale, digamos assim, repleto de favelas com uma parte de cidade no meio, mas é uma grande favela, a Grande Tijuca, reúne cerca de 10 favelas. Eu não tenho aqui os números, são enormes em relação aos moradores dessa região. E atuamos também no Brasil com diversas práticas com municípios e escolas relacionadas à educação integral. O nosso trabalho, ele nasce dessa aproximação também, como a Eliane falou, de educadoras populares de favelas com lideranças comunitárias, educadores, enfim, pessoas com diferentes perfis, mas atuantes, próximos da área da educação em favelas, e nós, professoras com carreiras acadêmicas tradicionais. Então, nós estruturamos um trabalho pensando que é importante essas diferenças, as diferenças de experiências daqueles educadores que vieram daquele território, conosco que viemos de fora, procurarmos produzir um trabalho coordenado, né, a partir das nossas diferenças. Então, diante desse desafio de pensar um trabalho pedagógico em conjunto com pessoas com distintas experiências, é que nasce a Arte de Educar, e que nasce todo o trabalho que a Arte de Educar vem deixando pelo país afora. Esse trabalho a gente tem sido mais conhecido como a metodologia da Mandala de Saberes, que eu vou falar um pouquinho sobre ela depois, mas ela se estrutura a partir de alguns princípios que eu gostaria de falar, porque eu acho que eles vão nortear muito das perguntas que eu já pude ver antes do debate começar. Primeiro, essa ideia de que educação é uma prática reflexiva, né, como a Eliane falou. Nós aprendemos, não pode ser só ir à sala de aula ou desenvolver oficinas, não é só a prática, é a prática associada a uma reflexão. É importante que as nossas reflexões, sejam elas aquelas produzidas nas universidades, nos nossos trabalhos acadêmicos, ou aquelas que nós produzimos enquanto professores da prática, enfim, que as nossas reflexões, que a nossa pesquisa bibliográfica seja capaz de dialogar e de fundamentar a nossa prática. A nossa prática precisa ser reflexiva e a gente precisa de ambientes de monitoramento dessa prática para que esse diálogo entre aquilo que eu faço e aquilo que eu venho a refletir possa acontecer. É preciso que nós tenhamos, na minha opinião, bastante atenção com a questão do monitoramento, ou seja, porque é através do monitoramento da minha prática, o monitoramento vai ser, de fato,
o espaço da reflexão, porque ele vai estar sempre distanciado da prática, ele vai estar sempre me remetendo à minha reflexão e ele vai estar sempre recriando a minha prática a partir desse movimento de ir à reflexão, de voltar à prática com atenção à reflexão e etc. Então, assim, acho que a questão do professor ter para si, o professor ou o educador, tanto faz, é ter aquele que está à frente de projetos pedagógicos, né? Ele ter para si a atenção a esse monitoramento da sua prática, e isso vai dar a ele a consciência que ele precisa para atuar em meio a um campo tão complexo como é o campo da pedagogia. A pedagogia é uma prática social que envolve diversos saberes e um diálogo, ela é muito intersetorial. Se isso é para a pedagogia um desafio, porque aonde está o nosso limite, ele vai tangenciar a antropologia, ele vai tangenciar a história, ele vai tangenciar várias outras áreas do conhecimento, mas então, se é um desafio, essa falta de limite de fato, o que nos dá a grandeza da nossa prática, porque a nossa prática não pode estar, de fato, limitada a uma gaveta. Nós estamos, sim, como somos profissionais que atuamos no campo do social, nós estamos necessariamente implicados com a complexidade. Então, para atuar diante de uma complexidade, diante de um campo tão imprevisível quanto é o nosso, há que se ter muita atenção com essa relação entre ação e reflexão e, portanto, o monitoramento que nasce disso. Outra questão que é para nós importante, que eu gostaria de destacar, é a questão da autonomia dos profissionais docentes, né? A autonomia essa que nós, professores, estamos perdendo ou precisamos buscar mais espaços de luta para reconquistá-lo. Por quê? A gente fala em educação integral, como a Eliane falou aqui, a gente fala em escolas com autonomia para... Não existe um modelo que dê conta da diversidade do país e do que ele pode produzir nessa área. Há que se ter, portanto, condições de autonomia docente, de autonomia das escolas e de autonomia dos territórios. Essa é uma luta política, no meu entender, além de uma luta pedagógica. Aliás, a fronteira entre o pedagógico e o político é muito tênue, né? Bom, a dimensão pública da escola, essa dimensão, a gente recuperar essa dimensão pública das escolas, ela traz para nós o desafio de pensarmos o que, para mim, é o maior desafio da educação integral no Brasil, é essa dimensão, a recuperação da dimensão intercultural. Quer dizer, a escola é um espaço de cultura, é um equipamento de cultura, ela produz cultura. A prática educativa preciso que nós possamos, nós, professores, recuperarmos essa dimensão de um profissional que atua no campo da cultura. E cultura, gente, não é fazer cinema, não é fazer teatro, não é fazer artes plásticas, não são só os produtos. Nós somos profissionais da cultura porque nós estamos lidando com a questão dos saberes que a sociedade produz. E é nesse sentido que nós somos profissionais da cultura. E a escola precisa se tornar um espaço público de culturas públicas, ou seja, de sujeitos que possuem diferentes culturas e que encontram na escola um equipamento de troca, de reflexão. Então, assim, se por um lado, se a gente pensa a escola como um espaço de cultura, a gente traz para a escola um desafio novo, que é o desafio de ir para além da informação. Hoje, muitas das informações não são necessariamente adquiridas na escola. A escola está sendo desafiada a ser um espaço de formação, de fato, de debates, de trocas, o que exige de nós, professores, uma baita capacidade reflexiva para lidar com tamanhos, com muitos instrumentos, com muitos processos de saberes simultaneamente. Mas nos tira... assim, então, me parece que o desafio, pensando a escola como nessa dimensão intercultural, numa dimensão pública de troca de saberes, o desafio é construir a autonomia do professor e
pensarmos condições para compreendermos o estudante como um sujeito de direito. A gente pensa o estudante, a gente usa a palavra aluno, né, como alguém que precisa da escola para se tornar alguém. O estudante ele chega na escola com muitos saberes, com uma bagagem enorme de práticas culturais, de pensamento, etc., porque, como a gente acabou de falar, a gente está aprendendo o tempo inteiro na vida. Então, a gente vai para a escola para continuar a aprender, para produzir um conhecimento que é específico da escola. A gente não aprende diversas questões que a escola traz para nós, aprendizagens que só a escola nos traz, fora da escola. Mas a escola pode compreender que, para ela avançar nos desafios acadêmicos que lhe cabem, que lhes diz respeito, ela precisa reconhecer que aquele estudante também tem saberes. Que aquele estudante ele não precisa da escola para se tornar alguém, ele já é alguém. Assim como a escola, portanto, a escola é um espaço de trocas, é um espaço... Então, assim, então, para mim, a questão da educação integral traz para nós o desafio de construirmos escolas capacitadas para serem autônomas, do ponto de vista da sua relação com o seu território, do ponto de vista da sua relação com a produção da prática, da intencionalidade da prática pedagógica que ela vai realizar. Ela que sabe, ela que tem que ter condições. E, para isso, é evidente que a gente precisa de formação de professores voltado para esse outro ambiente escolar, que é o ambiente que a gente quer construir. Portanto, me parece que, na formação de professores, a gente precisa dar mais atenção à relação com a cultura, à relação com a antropologia, com as ciências sociais, para que a gente possa ter professores com mais visão de que não basta ser biólogo e compreender a biologia. Há que pensar que relações tem a biologia com o saber daquele estudante que chega na escola e que traz vários pontos de interseção com a biologia. Cabe a mim pensar, a mim, no caso, um exemplo, como professor formado em biologia, pensar as formas que eu vou dialogar com esse saber do estudante e o meu currículo escolar. Então, foi pensando nessas questões que a gente construiu a Mandala de Saberes, que é uma metodologia que o Mais Educação implementou. No país está disponível no site do MEC, está disponível no site da Arte de Educar. Essa metodologia é uma metodologia aberta, que trabalha com a questão da autonomia, que trabalha com a questão do sujeito de direitos, dos estudantes como sujeitos de direitos. Portanto, não tem uma forma, não diz para ninguém o que cada um tem que fazer, mas procura explicitar para ambas as partes o que tem a outra parte, né? Então, procura explicitar para os professores todo o ambiente de cultura invisível, digamos assim, às vezes visível, às vezes invisível, que traz aquele estudante quando ele chega na escola. Então, a Mandala ela vem sendo desenvolvida e ela vem sendo recriada, ela não tem uma forma, assim como a própria Mandala pode ser sucessivamente retrabalhada, a metodologia em si também vem sofrendo várias transformações, e a gente acabou até de lançar uma última versão que trata, basicamente, das possibilidades de construção de parcerias nos territórios entre diversos atores locais e as escolas. Então, assim, acho que essa era a minha apresentaçãozinha. Acho que o principal desafio é essa construção de uma gestão democrática nas escolas, ou seja, a gestão democrática implica nas condições de autonomia. Quando eu falo autonomia de escola, eu não falo que a escola ela é a grande, ela é a única que sabe de si, que vai construir essa autonomia isolada do seu entorno. Não, a autonomia para os professores em não estarem sempre submetidos a ordens superiores, sejam das secretarias, sejam dos governos federais e etc. Que há que se construir um mecanismo de empoderar esses professores para que eles, em condições pedagógicas, possam desenvolver seu trabalho pedagógico e, simultaneamente, pensarmos esses estudantes como sujeitos de direitos, como sujeitos que trazem à cultura uma cultura que é diferente da cultura que a escola conhece, mas que é uma cultura também, e que são esses dois profissionais que ou esses dois atores sociais, o estudante e o professor, que vão juntos construir esse ambiente de educação democrática, intercultural, capaz de produzir
na minha opinião, um Brasil diferente, que é o que todos nós queremos. Obrigada. Bom, acho que a Eliana contou aqui duas coisas que, primeiramente, me chamou bastante a atenção, que é essa questão do respeito ao aluno e do que ele traz, né? E aí tem uma pergunta bastante interessante da Maria Lenir Soares, que eu vou passar para você, Sueli, que diz o seguinte: será que os educadores estariam preparados para este trabalho quando a Sueli fala dessa questão, quando a Eliane fala dessa questão... Eu sou a Sueli. Desculpa, a Eliane. Só para já vi, gente também você já viu quem você está falando, já viu que beleza. Eu entendi no contexto. A Eliane Sueli. Tá, mas você está falando para quem, então? Eu falei, você falou duas coisas muito importantes, que é a questão do respeito à diversidade do aluno. O que o aluno traz. Ele chega na sala de aula com uma bagagem. Muitas vezes essa bagagem não é respeitada pelo docente, pela equipe de professor. Então, a pergunta da Maria Lenir seria se esse educador está preparado. E eu vou dar uma pimentinha nessa pergunta, que é a seguinte: como despir esse docente de ser o detentor do saber? Porque no momento que ele vai para a sala de aula, nessa integralização dessa educação, ele precisa se despir de alguns mecanismos que já estão ali já colocados naquela metodologia de ensino. Nós, educadores, estão preparados para esse novo desafio? Olha, falar de preparado, né, é uma coisa muito complicada em educação, porque educação é um processo que a gente vai ensinando, aprendendo, se construindo, se desconstruindo a cada dia, né? Eu anotei aqui, enquanto a Sueli estava falando, alguns conceitos-chave que eu gostaria de falar também, além dessa questão da formação do professor. Um é o conceito de autonomia, né? Quando a gente fala de autonomia, concordo com você, não significa dizer que a escola não tenha que ser fiscalizada, que a escola tenha que olhar para si mesmo, que ela não precisa da interferência de outros atores sociais, que não o próprio coletivo da escola. Mas eu penso que a autonomia se conquista. Né? A autonomia ela não é dada. E essa conquista vem na medida em que a escola, a partir de uma prática coerente, mais uma vez reflexiva, né, e coletiva, passa a desenvolver um trabalho com tamanha consistência que consegue convencer o outro de que aquela escola ali ela tem um corpo, ela tem um norte, ela sabe onde quer chegar. Isso é fundamental para a escola adquirir essa tal autonomia. Né? Eu lembro que quando começou esse trabalho do terceiro setor, junto às escolas, uma coisa que eu discutia muito, né, do meu lugar de fala, junto a outros colegas diretores, é que a escola não podia se transformar num local onde tudo cabia. Né? Eu acho que todo o trabalho que vem de fora ele é extremamente bem-vindo, desde que a escola saiba onde ela quer chegar. Né? Não se trata de passar a responsabilidade da escola para outros atores. Então, tinha situações do tipo que até onde vai a participação de outros atores no trabalho da escola. Né? Eu não posso ter uma parceria que coloque luz na escola. Isso é uma questão de infraestrutura. O trabalho com outros setores não pode fazer com que o governo abra mão das suas responsabilidades com a escola. Então, essa é uma questão que eu quero pensar também, né? Dessa ação junto a outros setores, junto da escola, que é fundamental. Né? A questão da autonomia, que se conquista na medida em que a escola consegue fazer um trabalho sólido. E uma outra questão em relação a esse trabalho significante, que faça sentido para o aluno. Aí a gente entra numa discussão curricular. Né? A escola precisa, embora a gente saiba que o currículo ele é uma construção social, datada, que vai atender a determinados momentos, a determinadas demandas sociais, uma coisa que a gente precisa discutir muito é essa racionalidade técnica que vem amparando, nos últimos anos, a construção dos currículos. Né? A escola precisa se pensar nesse sentido, o que não significa abrir mão de uma objetividade que ela precisa ter, mas ela não pode perder a dimensão humana daquilo que ela faz, daquilo que é a sua essência. Então, em relação ao trabalho significante que ela possa propor a esse aluno, eu penso que é uma discussão curricular, né? Que nunca deixou de existir. Desde que eu entrei no município, que se discute qual o currículo mais adequado. E aí a gente tem os PCNs, que vêm como referência, um parâmetro, mas não pode ser uma camisa de força, porque, na verdade, ele
é o mesmo documento, embora ele tenha lá a parte que diversifique de acordo com a região do Brasil, onde ele esteja atuando, e os municípios tenham autonomia para organizar seus sistemas de ensino, é importante que o currículo ele fale. É importante que ele esteja em diálogo com essa realidade. Caso contrário, é apenas um documento que vai ser feito para cumprir com determinada demanda burocrata. Então, essa discussão curricular, que está intimamente ligado com essa formação do sujeito para atuar, seja na escola de horário integral ou nas escolas de horário parcial, ela é fundamental. A discussão curricular, a formação desse sujeito e uma outra questão que você colocou diz respeito ao território. A questão desse território onde os sujeitos estão atuando, onde os sujeitos moram. E aí existe um equívoco que precisa ser superado, que é quando a gente parte da realidade do aluno, eu vejo, às vezes, algumas experiências que tem um certo equívoco, porque trabalha essa realidade a partir de determinadas representações carregadas de estereótipos que nada tem a ver com a riqueza que existe nesse território. Então, quando a gente parte da realidade da criança e acha que trabalhar em favela, eu tenho que falar só da vala negra, eu tenho que não, na verdade, eu tenho que trabalhar o local e o global. Né? Daí a escola não se bastar mais nos seus muros e a gente não pode negar nesse momento ou trabalhar de costa para o desenvolvimento tecnológico. Essa ferramenta tecnológica, que para muitos professores é um desafio, é uma ameaça, é uma ferramenta que tem que ser usada a favor da escola, na medida em que ela traz para dentro da escola o mundo e pode levar esse mundo também para a escola, para fora da escola. Esse diálogo entre micro e macro é fundamental, né? A escola não é uma ilha dissociada da sua comunidade, muito menos do mundo. A escola deixou de ser o centro onde se produz conhecimento. A gente tem vários currículos em debate hoje na sociedade. Nós temos o currículo do shopping, o currículo das ruas, o currículo da escola, mas a escola ainda continua tendo a sua centralidade enquanto espaço de formação, porque todo mundo está vivendo a sociedade, todo mundo está produzindo seus currículos, né? Mas nem todo mundo está pensando essa sociedade, pensando no sentido da formação desse sujeito que tem que ser sujeito produtor de culturas. Ele tem que entender, a partir desse diálogo, desse debate na escola, que ele é capaz de transformar a realidade dele, a comunidade onde ele vive. Né? Então, isso passa por uma discussão curricular muito séria. Eu vou aproveitar essa deixa e vou... que isso tem a ver com currículo, tem a ver com como que a gente está falando, com a metodologia. Tem uma pergunta da Maria Aline Soares, que ela diz se houve muitos comentários diferentes sobre o entendimento de educação integral. Que habilidades, ou quais habilidades precisam ser trabalhadas especificamente para que a escola seja reconhecida como integral, tanto nas ONGs quanto na escola? Eu vou pedir para cada uma falar um pouquinho, começando por você. Bom, eu entendo que, como eu falei, assim, acho que educação integral é uma educação capaz de trabalhar uma dimensão de interculturalidade, uma dimensão de trocas de saberes, a dimensão pública da escola, a escola como um espaço de diversos atores sociais atuarem. Então, para mim, você pergunta das condições... Ela pergunta quais as habilidades que precisam ser trabalhadas para que a ONG ou a escola... Eu entendo que a habilidade principal é essa, quer dizer, é a dimensão do estudante como um sujeito de direito, ou seja, ele precisa fazer parte da vida daquela escola, ele precisa... A aprendizagem, já tem pesquisas que provam isso, ela não está restrita à relação professor-aluno. Né? A relação professor-aluno é uma das relações que contribuem na aprendizagem escolar. Eu não estou falando das outras aprendizagens. Eu estou falando que para ele aprender a escrever, a ler, etc., ele também precisa ser ouvido na escola. Isso já está provado em diversas pesquisas. Então, assim, toda essa dimensão de participação na vida escolar diz respeito traz implicações na aprendizagem dos estudantes. Então, no meu entender, essa dimensão de educação integral claro, ampliar tempos,
ampliar espaços, mas para que isso ocorra de fato, há que se ampliar as condições de trocas de saberes. Portanto, há que se reconhecer saberes que precisam participar da vida escolar, mas com mais vida, com mais dinâmica do que tem ocorrido hoje. Assim, o currículo o currículo é uma das partes que precisam ser valorizadas. Mas o currículo, como a Eliane falou, ele não está limitado àquela quantidade de conteúdos. Ele vai se relacionar, ele vai estar em relação com outras práticas. E quanto mais democrática for a escola, mais integral será a escola. Eu ia falar sobre porque isso. Uma coisa está extremamente relacionada com a outra. Há que se criar condições democráticas para que se crie educação integral. E, portanto, há que se criar condições para a autonomia docente. Autonomia é aquele rapaz... Eu me sinto autônoma para caminhar numa floresta quando eu sei onde eu estou caminhando, quando eu sei o que eu estou fazendo. A autonomia implica incapacidade técnica, incapacidade crítica, reflexiva, criativa para fazer educação. E eu, como professor, preciso dessa autonomia. Eu não posso ficar respondendo cartilha de faça assim ou faça assado. E o estudante precisa falar com o professor e ser ouvido como estudante, contribuir com a vida escolar. Então, acho que o maior desafio da educação integral hoje é criar condições para que projetos possam ser construídos democraticamente em conjuntos, escolas e diversos atores sociais em torno da escola. E aí, Eliane, assim, tem uma pergunta que eu acho que vai caber com o que ela está dizendo, que a gente perguntou primeiramente sobre essa questão, que é a seguinte, acho que a sua prática também pode dizer bastante sobre isso. Como é que a gente pode melhorar o atendimento do aluno na escola, quando eles mesmos, algumas vezes, são discriminados nas próprias casas, tem falta de atenção, tem falta de assistência, tanto no acompanhamento do desenvolvimento com os pais, tanto na questão do conhecimento do próprio aluno dessa autonomia? Pois é, e aí eu quero resgatar a fala da Sueli quando ela fala em democracia. Eu também acho que só é possível a partir, e aí eu não falaria em habilidade, mas numa concepção de gestão democrática. Eu acho que a gestão das escolas, elas têm um papel fundamental, né, nesse sentido, na medida em que cabe a ela, né, em tese, abrir espaços de discussões, né? Ou seja, de diálogo, seja da família com a escola, abrir espaço de participação desses alunos, se bem que o poder ele não está na estrutura do diretor, ele circula, mas muitas vezes, né, se a escola não parte de uma gestão democrática, ela acaba abafando esse poder que o aluno tem. E não cabe mais de construir uma escola para o aluno, mas uma escola onde ele seja cogestor dessa escola. Eu lembro que, há um ano atrás, eu participei de um trabalho junto a algumas escolas de uma determinada região do Rio de Janeiro. E era interessante notar, porque o trabalho era uma pesquisa que tentava construir junto a essas escolas alguma prática que tornasse os alunos mais participativos, mais autônomos. E quais foram as observações que me chamaram mais atenção? Uma delas é que, hoje em dia, é muito comum a gente falar em práticas democráticas. As escolas têm grêmios, as escolas têm SECs, mas a participação desse aluno ainda é muito estilizada. Os alunos são chamados, por exemplo, para organizar as festinhas. Isso não é democracia, isso não é ampliar a participação do aluno. Participação do aluno é, por exemplo, abrir um canal para que o aluno chegue até o diretor e diga: diretora, não concordei com essa organização que a senhora fez, por exemplo, do horário da merenda. E é muito interessante que, quando você abre esse canal, fica muito mais fácil de trabalhar. Né? Ao contrário do que muitos pensam. Ao contrário, você não perde poder, né? Você amplia o poder da escola, porque o poder não é do diretor. Então, quando a gente fala em gestão democrática, é preciso observar que a democracia ela é uma construção. E não pode ser uma construção estilizada. Se eu tenho os mecanismos de representatividade, então a escola é democrática. Não. Essa participação ela tem que ser orgânica, ela tem que ser no dia a dia. Esse aluno precisa realmente ser ouvido no que ele tem para dizer. E não apenas para compor uma ata e encaminhar para as coordenadorias para dizer que realmente a escola está ouvindo o aluno. Né?
ou nos conselhos de classe, deixar o aluno lá sentado, ouvindo tudo que o professor tem para dizer, e quando o aluno se abre para dizer, ao invés dele representar a categoria dele, aluno, ele já está tão acuado que ele referenda o que o professor diz, e o professor passa como coitadinho. Então, assim, é nesse sentido que a escola precisa ampliar a sua participação, a democracia. E o horário integral, né, ele se torna mais desafiador na medida em que você tem o aluno mais tempo, isso é fundamental para fazer um trabalho com mais consistência, mas não é suficiente. Além do tempo, o modo como essa escola se organiza, o modo como os lugares de fala estão colocados nessa escola, vai determinar essa prática democrática, essa autonomia, esse protagonismo juvenil, né? Então, esse aluno, ele precisa participar realmente da gestão da escola. Caso contrário, a gente tem um discurso de gestão democrática, mas o aluno, as pessoas continuam, cada um nos seus papéis, cada um ocupando o seu lugarzinho dentro da escola. Então, a gestão democrática também é alguma coisa que é fundamental para a educação integral, pensada de uma forma mais ampla, que tem que ter o compromisso com a formação desse sujeito. Não é fácil quando você, por exemplo, delega, deixa o espaço para o aluno fazer, de vez em quando ele vai errar, e a tendência é as pessoas se recolherem, não, vai deixar por conta dos alunos, nossa, vai dar rolo. Essa postura que eu falei inicialmente. Vai dar rolo, sim, mas e a gente está ali para quê, né? A gente não tem que dar andador, a gente tem que deixar ele engatinhar, ele vai cair, e daqui a pouco ele está dando aula para a gente. Como a gente pode articular ONG e escola para essa gestão democrática, para a educação integral? Bom, eu acho que depende de cada território. Cada território tem locais onde as escolas são dirigidas por pessoas como a Eliane, que é uma felicidade. Então, assim, depende muito de cada caso, mas há que se criar um pacto, né? Uma rede de educação, me parece. Assim, a gente vem trabalhando com esse princípio de que garantia de direitos de criança não é só uma responsabilidade escolar, né? É uma responsabilidade que implica vários atores, inclusive assistência social, enfim, a saúde. Então, há que se pensar nessa dimensão, numa dimensão para além da escola. Então, como é que se cria isso? Se cria a partir de... Quer dizer, alguém tem que puxar essa diretriz, pode ser a escola, que vai se aproximar do território, pode ser o território, atores do território que vão buscar a escola e outros atores, museus, bibliotecas, ONGs, postos de saúde, os conselhos tutelares, enfim, tem tanta gente atuando nos territórios para a garantia de direitos de criança. O direito à educação e à cultura é um deles, mas as crianças têm outros direitos que precisam ser garantidos e, no meu entender, todos esses atores precisam também se empoderar como atores que trabalham pela garantia de direitos de criança. Então, enfim, eu penso que o trabalho que nós fazemos, o trabalho da Mandala, é todo um trabalho de construir redes, de sistematizar a construção dessas redes, de empoderar os sujeitos dessa rede, de criar pequenos ambientes de governança local, portanto, democráticos, capazes de interferir nas políticas locais, ou buscando isso, e com muita participação de todos os atores ali. Bom, essa pergunta, ela está aqui em quase todas elas. Várias pessoas falaram essa questão da articulação entre ONG e escola. E tem uma questão importante que eu achei enfim, levantar aqui, que é da Regina Célia, que ela diz assim, que tal formar uma comissão local com membros de escolas das universidades da mesma localidade, né? Ter encontros mensais, por exemplo, para conversar, preparações conjuntas. Você, Eliane, acha que essa, por exemplo, seria uma maneira interessante de criar essa gestão democrática, de ter essa melhor articulação que a gente tanto vê aqui, né, nessas perguntas de tantas pessoas? Eu acho que qualquer espaço que a escola abra para o diálogo, para ouvir outras pessoas,
vai ser fundamental. Eu lembro que nós vivemos uma experiência dessa no Complexo da Maré, quando eu atuava lá nas escolas, em que a gente tinha algumas reuniões periódicas, onde nós contávamos com a participação das ONGs que faziam trabalho dentro da escola, com os representantes da escola, um representante da Associação de Moradores, até porque dentro do Complexo da Maré nós tínhamos muitos problemas, que é uma área conflagrada em relação ao território, e isso dava um empoderamento muito grande para todo mundo que participava dessa reunião. Então, com certeza, quando a escola se abre para esses diálogos, ela se fortalece, né? E, além de se fortalecer, ela reduz o tempo de conquista de algumas coisas que sozinha ela não conseguiria. Então, eu acho que esse pode ser um dos caminhos. Mas, antes disso, eu só consigo te ajudar se você souber onde você quer chegar. Claro. Eu acho que a escola precisa se fortalecer internamente, através do seu coletivo de professores, de funcionários, de alunos. E, a partir daí, qualquer um que chega vai ser bem-vindo, vem otimizar esse trabalho e também propor, né? A escola está ali trabalhando um sujeito que é social. Então, com certeza, não é só ela que tem a dizer sobre essa formação. Então, eu acho que é uma das iniciativas, pode ser bastante interessante. Acontece isso na Arte Educar? O que? Essas redes de comissão, acontece. como é que isso se dá na prática? Se dá na prática dessa forma. A gente tem todo um trabalho de mobilização que se dá, às vezes, pela internet, encontros presenciais também, faz-se visitas a vários locais, marca-se reuniões, as reuniões ocorrem, são desenvolvidos planos de trabalho para os atores, encontram-se principais desafios, as potências, identifica-se as potências, identifica-se os desafios e as potências, e que se cria um plano de trabalho em conjunto. Bom, tem uma outra coisa do Frederico Neto aqui, uma questão importante. Ele diz como é importante conceber as partes a partir da visão de um todo e quais dessas dimensões da integralidade da criança que, na visão de vocês, ainda não acompanham, não estão, né, não acompanham o ambiente escolar. Saúde, afetividade, etc. É possível, por exemplo, oportunizar uma educação integral preocupada com outros fins que influenciam o aspecto educacional, sem que esses estejam objetivamente, propriamente educacionais? Eu acho que ele traz uma coisa muito importante, que a gente ainda não tinha tocado aqui, que é essa dimensão de que é a educação. Que educação é essa que queremos, né? A educação que queremos, com certeza, não é a dimensão mensurável da educação, aquela que responde certo ou errado a determinadas perguntas. É claro que é importante responder certo a resposta, enfim, saber pensar matemática, pensar geografia e etc. É claro que é importante isso. Essa dimensão do mensurável é muito importante, mas existe uma outra dimensão que não é tão fácil de mensurar, mas que também é possível de ser mensurado, no meu entender, que é a dimensão da formação para a sociedade, da formação do sujeito sensível, do sujeito solidário, do sujeito capaz de atuar, crítico e atuante simultaneamente. Essas dimensões são dimensões que estão muito mais não são tão mensuráveis, não é como a pergunta de matemática, uma prova de matemática, você tem lá 10 perguntas, o cara respondeu 8, ele tirou 8, o cara respondeu 1, tira 1. Não é dessa ordem, são outros, não sei se a Eliane pode complementar, mas acredito que sim, claro. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa pensar outras dimensões de avaliação e, para pensar outras dimensões de avaliação, a gente precisa pensar outras dimensões de educação, né? Que sujeito é esse que precisa a escola formar? É formar só para a matemática, só para isso, só para aquilo? É mensurável? Ou a gente está pensando num sujeito capaz de ser criativo, capaz de ser proativo e capaz de transformar o mundo? Então, é um desafio maior. É um desafio. Você quer comentar? Eu pegaria o próprio conceito de sujeito, né? Se a gente for pensar numa perspectiva historicista, o sujeito como alguém que se torna sujeito a partir da sua capacidade de se relacionar com os meios de produção.
E se a gente for pensar numa outra perspectiva mais marxista, é pela luta de classe, esse é o elemento fundante da condição de sujeito. Então, essa discussão sobre sujeito, que sujeito é esse que a gente quer formar, ela é fundamental. Porque, na verdade, é um sujeito que forma, se informa e se transforma, né? Então, a escola ela não vai, ao final, né, ter a perspectiva de que está formando um sujeito. Ele tem que ser sujeito já no momento em que ele está na escola. Ele chega como sujeito. Ele chega como sujeito no momento em que ele ajuda a pensar, ele vai se percebendo como sujeito. A escola não dá a ele a condição de sujeito, mas ela o coloca na condição de sujeito na medida em que cria espaço de participação legítima para esse aluno. Então, essa questão do sujeito ela é muito complexa, né? Você pensar que sujeito é esse que a gente quer formar, até porque a gente está numa sociedade em constante transformação. Então, acho que o papel da escola tem que ser implicado com essa formação reflexiva, seja do professor com a sua prática, seja desse aluno em relação àquilo que ele está aprendendo, apreendendo e trazendo para dentro da escola também. Né? Se percebendo como sujeito produtor de cultura, sujeito capaz de mudar a sua realidade. Isso começa na escola. A gente sabe que o Brasil não tem uma história de participação muito forte desde o seu início. Isso é mais recente, a briga por uma escola mais democrática, pela abertura de espaço de participação. Então, a gente não vai ter a ilusão de achar que o próprio professor que está na escola, às vezes, tem essa dificuldade, o diretor, de abrir essa participação, sem que isso signifique abrir mão de um poder que se tem. Então, tudo isso é um construto e que vai se fazendo no próprio movimento de ser da escola. Por isso que o aluno ele não vai se formar, ele tem que se perceber sujeito na escola na medida em que a escola tem isso como concepção de trabalho. Bom, aí chega a pergunta de como fazer isso com relação ao professor. A Aline diz que vários são os desafios para a efetivação da escola integral nos pequenos e médios e grandes municípios do Brasil, tanto para a ONGs quanto para a escola. Ela pergunta como enfrentar o desafio da formação de um professor que se vê diante da tarefa de coordenar um projeto na sua instituição de ensino, se nem mesmo nos currículos mais atualizados dessas instituições a discussão da educação integral é frágil ou inexistente. Esse talvez seja o maior desafio, né? Esse professor ele não vem formado nem na academia. E ele chega no momento onde, de repente, a ordem a gente tem um prazo para botar as escolas em horário integral. E ele tem que fazer isso rápido. E tem que fazer isso rápido. E ele se vê diante de um aluno que ficava 4 horas, agora fica 8 dentro da escola, né? Então, a gente não pode deixar que ele aumente o número de folhinhas. Ele tem que repensar esse espaço de uma forma significativa, porque esse sujeito que está na escola vai cobrar. E até porque esse sujeito na escola, muitas vezes, não se confina. Ele se rebela. Aí eu acho que a escola ela tem a gestão da escola, a gestão da secretaria, ela tem um papel fundamental. E aí, uma coisa que eu acho que precisa ser repensado é uma política de formação desse sujeito. Por quê? Porque eu, particularmente, venho de uma história de formação para a educação integral, onde existia uma política de formação. Hoje não existe? Existe, mas é o que eu volto a falar, muito pautada numa racionalidade técnica que não dá conta de tudo que a gente tem que trabalhar com esse aluno para que ele, isso numa perspectiva de fazer com que ele se sinta sujeito do conhecimento. E aí tem uma pergunta da Ana Lúcia que chegou aqui online, que ela pergunta a quem recorrer quando esses professores não estão preparados para esse diálogo, para essa interação. Olha, eu penso que eu tenho minhas dúvidas se o professor não está preparado. Apesar de não haver em muitos cursos de licenciatura uma área específica para pensar a educação integral, existem muitos cursos de educação muito bons no país que pensam a educação para além do estrito senso, relação professor-estudante, construção de conhecimento ali entre currículo e tal, aquela coisa da transmissão do conhecimento. Acho que tem muitos professores e muitos cursos, muitos projetos pedagógicos que, assim, estão pensando a educação como um espaço crítico, como um espaço... Então, me parece que nós, professores, tá bom, a gente não estudou especificamente a questão da educação integral, mas nós estudamos
a educação no sentido ampliado nas suas relações, desde Paulo Freire, que se fala das relações entre escolas e saberes de estudantes. Então, me parece, tantos outros, né, tem uma luta política e enorme, bibliográfica enorme, muita gente construindo bons trabalhos nessa direção. Então, acho que tem embasamento teórico disponível no país para que a gente possa fazer e recriar os nossos... Vou pedir para ele comentar um pouquinho, para a gente depois fazer a nossa última pergunta, porque temos... Eu concordo com a Sueli. Eu acho que, assim, do ponto de vista acadêmico, nós temos professores hoje até muito mais bem formados do que há 20 anos atrás. Agora, quando a gente fala de preparação para a prática, a dinâmica da escola, ela sugere... A gente fala muito de competências e habilidades para aluno, mas ela vai exigir da gente também determinadas competências e habilidades para lidar com esse novo, com essa dinâmica de deslocamento no espaço escolar, de estar pensando como é que esse espaço se transforma em espaço potencial de aprendizagem, né? Que, como eu comecei a falar, esse é um desafio que está colocado hoje, por exemplo, para mim, que estou numa escola caixote, e aí você chama o aluno para essa conversa e é muito interessante, porque você descobre que ele é muito mais ousado do que você, né? Então, eles estão pensando, por exemplo, eles já estão cobrando uma coisa óbvia, por exemplo, esse cantinho aqui do lado da quadra, eles me levaram. Esse quartinho aqui, tem que fazer aqui um espaço para a gente tomar banho. Parece óbvio. Mas não tem. Não tem. Entendeu? E a gente está lá em campanha pela eleição, né? A gente está na consulta, processo acessório de diretores, e é claro que eu incorporei não só essa, como outras demandas deles, no meu plano de gestão. E aí, é claro, tem algumas demandas, quando a gente fala em pensar o espaço da escola, tem coisas que são imediatas. Tem coisas que a Secretaria de Educação não vai dar para a gente, que é uma concepção do que é horário integral. E aí, para além da formação, tem uma concepção. E tem pessoas que não acreditam no horário integral. Acredita que não precisa do horário integral para a gente melhorar a qualidade. Essa é uma questão, né? Mas tem coisas, por exemplo, construção de um vestiário, que, inclusive, eu coloquei para eles que eu vou ter que dialogar com outros setores, com a CRE, para poder construir. O diretor não tem autonomia para sair construindo um vestiário dentro da escola, né? Mas é aquilo, tem coisas que são imediatas, que a gente pode fazer, tem coisas que a gente vai ter que buscar o apoio de ONGs, de OSCs, porque só vai enriquecer o trabalho da escola, e tem coisa que é a nossa mudança de concepção, de formação de sujeito, que vai fazer a diferença. Você indicaria, Ana Lúcia, a quem recorrer num caso como esse? Qual é a questão? É quando o professor não está preparado para esse diálogo, para essa interação? Olha só, bom... É difícil isso? Depende de onde ela fala, porque, por exemplo, na Secretaria Municipal de Educação do Rio, nós temos um documento onde o diretor ele tem a obrigação de olhar para o seu coletivo de professores e pensar se ele está em sintonia com o trabalho da escola. Então, é uma conversa de diálogo, não é de exclusão do professor, tem que se ter muito cuidado para se usar esse poder, porque senão o diretor pensa a partir do umbigo dele, você serve, você não serve. Mas, por exemplo, na Secretaria de Educação do Rio, eu teria como trazer esse professor para uma conversa, ouvi-lo, que às vezes o que falta é isso, espaço de debate, espaço de discussão, e aí você consegue chegar num acordo, né? Bom, Sueli, a última perguntinha, que a gente está ali com um tempinho. O Marcelo pergunta que quais são os indicadores que apontam que a relação entre a ONG e uma escola é boa. Você poderia destacar? Um trabalho conjunto. Acho que assim, a escola e a ONG não tem que repetir o trabalho da escola. A escola faz o seu trabalho e a ONG faz o seu trabalho. Qual é a diferença? A diferença é que na ONG a gente pode contribuir com a escola na questão da formação de um sujeito de direito, na formação de um sujeito, na formação do pesquisador, do estudante, como pensar o que é estudar. O que é estudar? Isso é uma coisa que nós podemos contribuir com a escola. A gente não vai fazer o dever de casa com o estudante tem que fazer o dever de casa em casa, não na ONG depois que sai da escola. O que nós temos que fazer é pensar a formação dele, é trabalhar a curiosidade, a participação, a capacidade dele de dialogar, de levantar uma hipótese, de sustentar essa hipótese, mudar de ideia, enfim... Ser criativo, todo o trabalho que está em torno do que pode contribuir com o trabalho da escola, mas não repetir jamais o trabalho da escola. Para me entender?
rapidamente, é isso, é diferente. Bom, chegamos ao fim dessa discussão, quer dizer, não aqui porque ela vai criar aí muitos filhinhos, né? Esperamos aí pelo Brasil afora. Bom, o jornalismo no Canal Futura, ele preparou uma série de matérias sobre educação integral. Elas vão ser exibidas a partir de segunda-feira no Jornal Futura, às 5 da tarde, reprise à meia-noite, e vão estar disponíveis no site do SEMPEC. Então, a gente tem 4 reportagens, a gente vai falar sobre o conceito de educação integral, a gente vai falar sobre o currículo, e a importância dessa interligação desse currículo dentro dos turnos e do projeto político-pedagógico, a gente fala sobre formação de professor, e a gente fala sobre ensino médio e educação integral. Então, assim, não dá para perder, eu acho que vai ser uma boa ferramenta aí para todo mundo para poder ampliar esse tema. Bom, obrigada pela participação. Obrigada. Sueli, obrigada. Obrigada a vocês também, pela oportunidade. Liliana. E obrigada ao SEMPEC, obviamente.